Olá pessoal, bem-vindos ao canal Logística Simples. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o assunto transporte ferroviário. A gente pode dizer que ferrovias, principalmente no Brasil, elas são o meio de transporte do passado e o meio de transporte possivelmente do futuro. Então vamos tentar entender o porquê disso, né? Todo mundo que mora em alguma cidade aí que é servida por ferrovias, como eu que moro em Sorocaba, no interior do estado de São Paulo, aqui a ferrovia era uma parte muito importante da vida da cidade. Todo mundo que tem esse contato com ferrovias percebe que as ferrovias brasileiras estão muito degradadas. Então, não foram feitos investimentos ao longo do tempo, o estado de conservação da maior parte das ferrovias no Brasil é muito ruim. Por outro lado, existe um movimento ambiental muito forte hoje em dia, principalmente na Europa, e que vem causando um ressurgimento do transporte ferroviário. Então, por parte das empresas, o transporte ferroviário de cargas, que já tinha uma importância grande, ele está sendo cada vez mais buscado no transporte, inclusive de longa distância. Né? Há pouco tempo eu vi uma reportagem sobre o primeiro carregamento de veículos que saíram da China e foram para a Europa de trem. Esses trens tiveram que atravessar a Rússia, sabe? China, Mongólia, Rússia, até chegar na Europa, uma distância gigantesca, e mesmo assim as empresas estão buscando esse tipo de alternativa, principalmente, como eu falei, por causa dos aspectos ambientais, né? Então, as ferrovias, elas emitem menos poluentes, muito menos poluentes do que o transporte aéreo, menos poluentes do que o transporte ferroviário, e dependendo do caso, né, as ferrovias elas podem ser eletrificadas. Nesse caso, elas emitem menos poluentes até do que o transporte marítimo. Então, a gente vem vendo nos últimos anos, né, um ressurgimento do transporte ferroviário. Inclusive, na Europa vem ressurgindo o transporte ferroviário de passageiros. O movimento de passageiros no transporte ferroviário aumentou significativamente nos últimos anos, depois que aquela garota, Greta Thunberg, parou de viajar de avião. Ela vai fazer as conferências sobre meio ambiente, os protestos. Ela vai fazer tudo isso de trem, veleiro, meios de transporte de baixíssima ou de nenhuma emissão de poluentes. Então, isso vem fazendo com que as pessoas, muitos executivos que viajavam bastante de avião, na Europa as distâncias são muito menores, né, entre uma capital e outra, então estão substituindo essas viagens de avião por viagens de trem, que são mais baratas, menos poluentes. Na Europa como um todo, a ferrovia vem tendo um movimento grande de revitalização. Agora, nos Estados Unidos também, né, durante a campanha eleitoral, está sendo falado muito, né? Um dos partidos vem propondo algo que eles chamam de Green New Deal. Então, o New Deal foi aquele programa do Roosevelt que acabou com a depressão econômica lá do crash de 29, né, da Bolsa. Enfim, foi necessário se criar um programa econômico para recuperar a economia dos Estados Unidos depois daquele crash da Bolsa e da crise ali dos anos de 29 e 30. Aquele programa era o New Deal, e o Roosevelt criou uma série de obras de infraestrutura pelos Estados Unidos para gerar emprego e reativar a economia. Então, o que um dos partidos lá nos Estados Unidos está propondo na atual campanha eleitoral é um Green New Deal, é um novo programa semelhante àquele do Roosevelt, com várias obras de infraestrutura puxadas pelo governo, tocadas pelo governo, com a finalidade de transformar a economia dos Estados Unidos para uma economia de baixo carbono. E nesse programa é dado muita prioridade, é uma prioridade muito forte para o transporte ferroviário.
que nos Estados Unidos nunca teve tanta importância assim. Lógico, sempre teve mais ferrovias disponíveis do que a gente tem aqui no Brasil, né? Eu, inclusive, já viajei bastante, né? Trabalhei em empresas americanas e é comum, às vezes, o trem passar por dentro da empresa, sabe? Trem de carga. Então, passa por dentro do galpão, você consegue carregar e descarregar o trem até quando está nevando. Agora, eles estão dando uma ênfase muito grande para a eletrificação dos trens, a eletrificação das ferrovias e transporte também de passageiros, que não era comum nos Estados Unidos, sempre foi comum na Europa, no Japão, mas não era comum nos Estados Unidos. Então, o Green New Deal ele dá uma ênfase muito grande para isso, para que a ferrovia substitua as viagens aéreas lá nos Estados Unidos. Se esse partido ganhar, se isso der certo, pode ser que mundialmente... Lembra que os Estados Unidos sempre é um país que puxa tendências, né? Então, pode ser que mundialmente a indústria ferroviária ela ganhe um novo fôlego e as empresas passem a usar muito mais as ferrovias do que estão usando hoje. Mas vamos agora olhar os aspectos práticos, né? O que a gente pode fazer agora do ponto de vista de ferrovia. Então, principalmente na sua cidade onde está instalada a sua empresa, ela for servida por ferrovia, o transporte ferroviário ele pode ser uma opção interessante. O interior aqui do estado de São Paulo, por exemplo, a maior parte das cidades está interligada com o Porto de Santos via ferrovia. Seria interessante estudar, por exemplo, para exportação de alguns materiais, principalmente commodities, né? É um transporte que pode ser economicamente competitivo e, como eu falei, tem um aspecto ambiental também bastante importante, né? Isso é importante para a imagem da própria empresa. Qual que é o cuidado que você tem que tomar? Cada tipo de carga exige um tipo de vagão específico. E nem sempre a ferrovia tem aquele ativo, né? Às vezes o embarcador vai ter que fazer um investimento junto com a ferrovia para a construção de novos vagões com a especificação para transportar o produto que você precisa que seja transportado. Então vamos ver, o primeiro tipo de vagão é o vagão tipo hopper. Esse é bastante usado aqui no Brasil, principalmente para produtos a granel, como eu falei, né? Esse tipo de commodity, minério de ferro, né? Areia, enfim, vários desses tipos de produto são transportados em vagões do tipo hopper. Eles têm abertura aqui por baixo do vagão, né? Então o material escoa ali pelo vagão. Eles podem ser abertos ou fechados. Outro tipo de vagão bastante comum é o vagão plataforma ou flat car. Esse tipo de vagão é para o transporte de containers ou então para o transporte de pallets, como vocês estão vendo aí nessa imagem, né? Então também é um vagão bastante versátil, né? E eu acho que as ferrovias deveriam investir muito mais nesse tipo de vagão. Eu vejo em alguns países as ferrovias já conseguem transportar 2 containers, um em cima do outro, nesses vagões plataforma. Então, o transporte de container fica muito mais eficiente pela ferrovia do que na rodovia, né? Só imagina a quantidade de caminhões que você tira aí da estrada quando você faz esse transporte por ferrovia. A economia em pedágio, a própria questão de seguro, né? O transporte ferroviário ele é menos sujeito a acidentes, então acaba tendo vantagens importantes. Aí um vagão gôndola, né? Ou dumper car, o nome em inglês. Esse é um tipo de vagão que em algumas estações ou alguns terminais importantes tem uma máquina chamada virador, né? Esse vagão é como se fosse um hopper, também vai ter algum material granulado ali dentro, e chegando nesse terminal, o virador vai virar essa gôndola
para descarregar o material que tá ali dentro. Vira o vagão inteiro. Então também é um vagão bastante específico e bastante eficiente para o que ele faz. Aí o vagão mais comum, né, chamado em inglês de boxcar, né, esse vagão ele era usado no passado para transporte de sacaria, caixas, mercadorias soltas de forma geral. Finalmente, aí o vagão-tanque, né? Para o transporte de líquidos. Tem o tanque também para o transporte de cimento, né? Que é um vagão-tanque diferente. Ele tem, parece que uma dobra assim no meio, né? Mas o vagão-tanque ele é bastante interessante na ferrovia para o transporte, por exemplo, de combustíveis, de petroquímicos. Então, eu sei de algumas cidades aqui no interior que são servidas. A Petrobras, por exemplo, faz transporte de combustível para Bauru, por exemplo, usando a ferrovia, usando vagões-tanque como esse. E isso acaba sendo bem interessante. O transporte é mais econômico e muitas vezes mais confiável a entrega por esse meio. Esses são alguns dos tipos de vagões para conhecimento de vocês. Eu não vou me estender muito sobre esse assunto. A questão das ferrovias, a questão mais crítica no Brasil hoje é a disponibilidade, né? Se você tem uma ferrovia servindo a sua cidade, a cidade onde está a sua empresa, onde está o seu cliente, se tem o terminal intermodal para tirar, para colocar e tirar o produto do vagão. Então, no Brasil, a gente tem muita deficiência, né, nessa infraestrutura, e por isso o modal ferroviário, ele, no momento, é um modal que serve para poucas empresas, né, vai ser útil em poucas ocasiões. Mas, como eu falei, existe uma tendência muito forte de recuperação desse modal no mundo todo, e eu espero, de coração, eu espero que o Brasil acompanhe isso e que a gente possa usar bem mais aí esse modal no futuro, para o bem das nossas empresas, para a melhoria do meio ambiente, para a economia como um todo. Eu acho bem interessante que isso daí aconteça. Tá legal? Era o recado que eu queria dar para hoje. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.